Olá, aqui é o professor Giovanni Mendes e eu venho através desse vídeo convidá-los a fazer uma análise das provas de redação dos últimos concursos de inspetor e escrivão de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Por que é importante fazer essa análise? Olha só, é através da análise dos últimos editais que nós conseguimos presumir o que será cobrado na próxima prova. Nesta análise, nós vamos ver a prova de redação que foi aplicada em 2017 pela banca Fundatec. Nós vamos ver a prova de redação que foi aplicada em 2013 pela banca FDRH. Esta banca já está até extinta, ela foi extinta em 2016. E nós vamos ver, por último, a prova de 2009 aplicada pelo IBDH. Por que nós não vamos analisar as provas anteriores a essas? Porque a última, a que foi aplicada em 2009, já faz 15 anos. Então, provas anteriores a essas já não vão servir de referência para nós. Vamos abrir a prova de 2017 para analisarmos? Me acompanha aí. Essa é a prova da banca Fundatec, a prova do último concurso. Aqui constam as instruções, para a realização da prova. Todas as provas que nós vamos analisar, elas constam em anexo nesta aba. É só clicar no anexo, baixar a prova, ela vai estar no formato PDF, e aí tu pode acompanhar fazendo as tuas anotações. Aqui, redação. A redação, ela se encontra na página 9 da prova. Acompanha aí. Vamos ver as instruções. Elabore um texto dissertativo argumentativo. Com extensão mínima de 35 linhas e no máximo 50 linhas, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. Outra informação importante. Vamos para as primeiras considerações. Elabore um texto dissertativo argumentativo. Aqui a prova já está dizendo o tipo de redação que ela quer, uma redação dissertativa argumentativa. Ou seja, tu vai ter que dissertar sobre um assunto, falar sobre um assunto e argumentar, colocar o teu ponto de vista sobre o assunto, sobre o tema que será proposto. É o tipo de redação que é comum ser cobrado em concurso público. Com extensão mínima de 35 linhas e no máximo 50. Ou seja, tu não vai fazer menos que 35 linhas nem mais que 50. A minha opinião como professor é que esta se trata de uma redação muito grande. Escrever mais de 35 linhas numa redação eu acho muito. Qual é o problema, professor, de escrever uma redação muito grande? O problema de uma redação muito grande é que quanto mais tu escreve, maior a probabilidade de tu cometer um erro. Um erro de pontuação, um erro de acentuação, um erro de concordância, um erro de regência. Enfim, qualquer erro que pode comprometer a tua nota e comprometer também a tua aprovação. Para ter uma ideia da extensão dessa redação, vamos compará-la com a redação do Enem. No Enem, são de 8 a 30 linhas, ou seja, o máximo de linhas que é permitido na redação do Enem não chega ao mínimo que é exigido nesta redação para o concurso de inspetor e escrivão de Polícia Civil. Viram só? Seguindo. Não se esqueça de criar um título.
qual a minha orientação referente ao título? Se a prova te pedir um título como está pedindo aí, tu vai colocar um título. Agora, se a prova for omissa em relação ao título, não falar nada, só pedir o mínimo e o máximo de linhas, aí eu oriento a não colocar um título, porque nós não podemos dificultar mais o que já é difícil, né, pessoal? Bom, vamos para o tema da redação. Aqui, tema: a tecnologia e o cotidiano policial. Normalmente, a proposta de redação está relacionada a duas coisas. Primeiro, a acontecimentos da atualidade ou temas atuais. Tecnologia é um tema atual, principalmente as novas tecnologias. É muito comum ver isso como proposta em redação, as novas tecnologias. E segundo, o tema de redação habitualmente está relacionado ao cargo público a qual o candidato está prestando concurso. Nisso, a Fundatec não fugiu à regra. Ela trouxe como proposta de redação a tecnologia e o cotidiano policial, ou seja, um tema atual, tecnologia, e relacionou isso ao cargo público que o candidato se propõe, o cargo de policial. Aproveitando o ensejo, já está disponível o meu e-book com 20 temas de redação para o concurso da Polícia Civil. Temas atuais, com acontecimentos da atualidade. Temas como a catástrofe climática que afetou a capital gaúcha recentemente. Você está preparado para fazer uma redação com o seguinte tema? Qual o papel da Polícia Civil no enfrentamento às catástrofes climáticas e enchentes? Pois bem, o e-book traz dicas de argumentação para você contextualizar na sua redação sem perder tempo pensando no que vai escrever. Adquire o e-book. Aproveita aí que ele está com valor promocional. Bom, seguindo com a análise das provas, vamos para a prova de redação do concurso anterior, ou seja, o concurso de 2013, que foi aplicado pela FDRH, Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. Essa prova, ela foi bem polêmica. Porque o edital, após publicado, ele foi suspenso. E após alguns dias, ele foi retificado e publicado novamente, com uma alteração. E a alteração que teve foi exatamente na redação. Olha só, que esse edital ele previa, no mínimo, 30 linhas para a redação. E no máximo, 50. O edital, antes de ser retificado, ele solicitava ao candidato uma redação de 25 a 30 linhas. O concurso foi suspenso e o novo edital veio trazendo um número maior de linhas. Olha, como estava antes da alteração, uma redação de 25 a 30 linhas não era uma redação muito extensa. Portanto,
não era muito cansativa de ser feita. E, creio eu, que com 25 a 30 linhas é possível sim avaliar o candidato. Enfim, houve essa alteração. Vamos ver o tema. Deixa eu subir aqui. Aqui. A proposta de redação trouxe um texto, um pequeno texto. Vamos ler esse texto? As sociedades periféricas mundiais produziram, historicamente, a inserção da violência no cerne do espaço social em que se situa a organização policial. No caso brasileiro, é possível discutir em que medida a violência gera uma particularidade do ofício policial, além do exercício da violência física legítima em ações visando a sedimentação de um bem-estar da coletividade. Nesse ofício está contida a virtualidade da violência física e legítima, enquanto prática social, o que implica a possibilidade de excesso de poder. Podemos observar que esse texto ele trata sobre o uso da violência. E a proposta de redação ela pede para analisar esse texto e dissertarmos, aqui no segundo parágrafo, grifado, sobre formas de aferir mais qualidade à formação do policial e como isso beneficiaria não só ao trabalhador da polícia, mas a todos os cidadãos. O tema da redação está relacionado com a profissão a qual o candidato se propõe, que é uma carreira na polícia. Ou seja, a formação policial. E a prova, ela também está pedindo para relacionar isto com a violência, que é um tema de repercussão social. Então, esta prova também não fugiu à regra. Vamos analisar agora a nossa última prova, que foi a prova aplicada em 2009. Essa prova, ela foi aplicada pelo IBDH, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano. Já faz 15 anos que essa prova foi aplicada, então ela foge dos padrões atuais. Vou aqui para o tema da redação. Aqui. Essa prova, ela pediu para o candidato fazer uma redação de apenas 25 linhas. Não estipulou o máximo, estipulou só o mínimo de linhas, né? 25 linhas. Ou seja, é visível que foge dos padrões atuais, como a última prova da Fundatec, que pediu de 35 a 50 linhas. Enfim, vamos ver o tema dessa redação. A falta de confiança no ser humano. E como referência, a prova trouxe 2 parágrafos. Vamos ler o primeiro. A lei diz que todo ser humano é inocente até que se prove o contrário. Porém, a descrença no ser humano pela falta de sinceridade está fazendo com que a sociedade pense o contrário. Todo ser humano é culpado até que se prove o contrário. E o segundo parágrafo, até bem pouco tempo atrás, o cidadão não precisava preocupar-se com calúnias ou difamações infundadas, pois o tempo iria inocentá-lo naturalmente pelos seus atos e atitudes corretos. Mas atualmente parece que está havendo uma inversão de valores.
Quando ocorre algum ato ilícito, todos são considerados culpados e cada um deverá cuidar de defender-se da melhor forma e provar que é inocente. Bom, o tema da redação não está diretamente relacionado com a profissão policial, pois, como acabamos de ver, essa é uma prova muito antiga, ela foi aplicada há 15 anos, então ela foge dos padrões da atualidade. As anteriores a essa nós não vamos analisar porque não vai servir de referência para nós. Bom, nada impede que a prova do próximo concurso solicite 25 linhas na redação, como esta prova aqui. Mas a tendência, como nós vimos em todas essas análises, é que seja um número elevado de linhas. Com essa análise, foi possível observarmos algumas coisas. Primeiro, o número de linhas na redação vem aumentando nos últimos concursos. Em 2009 foram no mínimo 25 linhas, em 2013 30 linhas e 2017 35 linhas. Em 2013 o concurso ainda foi suspenso para alterarem a redação, aumentando o número de linhas. O porquê disso? Olha, a minha teoria como professor é que o inspetor e escrivão de polícia civil, ele tem que ser um profissional que deve saber se expressar e escrever corretamente. E a instituição não tem tempo de ensinar isso para os seus servidores. Os atributos do cargo, sim, são ensinados no curso de formação. Agora, escrever corretamente e se expressar corretamente, a instituição não tem tempo de ensinar. O servidor já tem que chegar na instituição dominando isso. Então, eu acredito que é por este motivo que a prova de redação tem um número elevado de linhas e as questões de língua portuguesa somadas à redação pesam bastante, 50% da nota. Bom, outra coisa que podemos observar, que o tema da redação está habitualmente relacionado com a profissão a qual o candidato se propõe, que no caso desse concurso é a polícia, e com acontecimentos da atualidade. Portanto, esteja atento para os últimos acontecimentos aí. Bom, com isso encerramos a nossa análise. No mais, eu espero que você seja bem sucedido nessa prova. Forte abraço!